Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar esta celebração nesta tarde e vou-vos pedir para ficarmos de pé e começamos a celebrar a Deus com uma oração e louvarmos a nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem para nós nesta tarde. Pai, nós vimos à Tua presença e Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje Tu salvas, ainda hoje Tu curas e, Senhor, Tu tens a Tua palavra para injetar em nós a Tua semente, Senhor, a Tua libertação, Senhor. Todas as coisas que Tu tens para nós recebemos nesta tarde, Senhor. Nós queremos Te louvar e honrar, Senhor, porque Tu és digno de louvor e de adoração. Em nome de Jesus. Amém.
louvado sejas, Senhor. Neste sábado, neste dia, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Glorificamos porque Tu és digno. Digno de ser louvado e adorado. Que todos os ares se encham do Teu louvor. Que os ares se encham do Teu louvor. Oh, que o ar se encha do Teu louvor. Que os anjos louvem o Senhor. Que toda a terra se encha da glória do Senhor. Que toda a terra se encha da Tua glória, Senhor. Que toda a terra se encha da Tua glória, Senhor. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Todo aquele que coloca a sua fé em Ti, Tu salvas. E por isso nós celebramos, Senhor, nesta tarde, a nossa salvação. Aleluia! As vossas palmas. Oh, eu sei que Seu sangue levou meu pecado. Eu sei, salvou minha alma. Seu sangue levou meu pecado.
está vivo e reina para sempre. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Aleluia. Diga assim: Jesus está vivo. Hoje e para sempre. Aleluia. E reina para sempre. Aleluia. Por isso é que os céus declaram a glória do meu Senhor, porque Ele é o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai, o que significa que Ele está em autoridade, porque sentado é autoridade, ou seja, Deus o fez Senhor e Cristo, e diz que tudo está debaixo dos seus pés. No entanto, hoje parece que ainda não está tudo debaixo dos seus pés. No entanto, Ele disse que era a igreja que correspondia a este trabalho de completar, como o apóstolo Paulo disse: eu ainda completo as dores de Cristo. Então nós declaramos: os céus proclamam a glória do meu Senhor. Uma forma de anunciarmos que Ele reina é adorarmos e dizermos, reconhecermos o seu senhorio na nossa vida e dizemos: eu confio em Ti. Será que podes dizer: eu confio em Ti, Senhor? Deposito toda a minha confiança em Ti, Senhor. Confio em Ti. Será que podes dizer: eu confio em Ti? Oh, eu confio em Ti, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Oh, glorificado seja o Teu nome. Nós confiamos em Ti e Tu operas maravilhas àquele que confia em Ti, Senhor. A Tua palavra é a verdade e a Tua palavra opera ainda hoje em nós. Oh, glória a Teu nome, Senhor. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? O Cordeiro para sempre tu serás. Grato prostrar-me só para te adorar no trono. O Cordeiro do povo, para sempre tu serás. Grato prostrar-me só para te adorar. A glória do meu Senhor. A glória do meu Senhor. Segue Davi para salvar o pecador. Para salvar o pecador.
Bebemos da tua presença, Senhor. Derrama a tua presença, delícias, Senhor. Somos transformados à tua imagem e semelhança, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Adoramos, louvamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Santo,
és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, sim, digno é, digno é, digno é, digno é, digno é, oh digno, sim, digno é, Senhor, digno é, Senhor. Todo joelho se dobra ao teu nome, toda língua confessa que tu és o Senhor. Todo demônio dobra o seu joelho ao nome de Jesus. Sim, toda a potestade, todo nome se nomeia, dobra o seu nome, dobra o seu joelho ao nome de Jesus. Sim, dobra o seu joelho ao nome de Jesus. Todo nome se nomeia, toda a potestade, se dobra ao nome de Jesus. Aleluia, dobra o nome de Jesus. 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 Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. 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 Aleluia. Todo o nome que se nomeia dobra o joelho ao nome de Jesus. Vamos declarar. Todo o nome que te desafia, todo o Golias, todo o espírito que está a tentar se exaltar acima do nome de Jesus, faz lembrar agora que está debaixo dos teus pés, porque se sujeita ao nome de Jesus. Declara agora, tudo aquilo que quer tomar autoridade na tua vida, põe agora por escadão dos teus pés, põe agora, diz, estás debaixo dos meus pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dobras o teu joelho ao nome de Jesus, dobras o teu joelho ao nome de Jesus, o teu poder foi destruído, em nome de Jesus, dobras o teu joelho ao nome de Jesus, toma agora autoridade, toma autoridade, tu és filho, tu és filha de Deus, tu és filha de Deus, o que quer que seja, está a tentar tomar domínio, está a roubar a tua paz, está a roubar a tua alegria, está a roubar a tua saúde, está a roubar a tua liberdade. Coloca agora debaixo dos teus pés, coloca agora, toma autoridade, dobras o joelho ao nome de Jesus, dobras o joelho ao nome de Jesus, dobras, aleluia. Acho que o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta, uma porta escancarada que jamais se vai fechar. Não está só aberta, está escancarada. Yes. Até quando custearás entre dois caminhos? Até quando ficais a olhar para trás e não andais para a frente? O Senhor nos diz nesta tarde que a porta está aberta, o caminho é Jesus. E não é para andar para trás, é para andar para a frente. É para entrar no santuário, no santo dos santos, até ao lugar santo. Porque Ele tem coisas novas, Ele tem coisas diferentes, Ele tem coisas poderosas para as vossas vidas. Não olhem para trás, não puxem entre dois caminhos, porque o caminho é para a frente. Estamos nos átrios ainda estamos nos átrios, ainda temos muito a santificar, ainda temos muitas mãos sujas para lavar. Ainda temos muita coisa para fazer até chegar com aroma, com incenso à presença de Deus. Mas não olhem para trás. Não puxem entre dois caminhos. Porque o meu caminho é em frente. O caminho do Senhor é em frente. Desde a entrada do lugar santo, desde a entrada do tabernáculo até ao santo dos santos. O véu já foi rasgado. Jesus pagou o preço. Nenhum de nós tem que pagar o preço. Nenhum de nós tem que sacrificar nada, porque Ele sacrificou tudo por nós. Jesus já sacrificou tudo por nós. Ele pagou muito caro pela nossa salvação. E nós não temos que nos sacrificar a nada, a menos a servir-lo, olhar para Ele, olhar para frente, caminhar passo a passo.
entregando os nossos sacrifícios, entregando a nossa vida, lavando as nossas mãos, entregando cheiro suave na sua presença, acendendo a nossa luz, comendo os pães da propiciação. Ele tem maná fresco todos os dias para nós. Ele tem tudo para nós. Caminhamos em justiça, em verdade. Caminhamos com Ele. Não olheis para trás, irmãos. Esta é a palavra do Senhor nesta tarde. Aleluia. Nós entramos no lugar santíssimo, Senhor. Onde nós entramos no lugar santíssimo. E neste momento, Senhor, deixamos para trás tudo aquilo que nos prendia lá fora, Senhor. Toda a sujidade, Senhor. Lavamos as nossas mãos com água pura, com água limpa. E os nossos pecados lavados com o sangue de Jesus. E entramos com ousadia no lugar santo, onde nós recebemos, Senhor, a luz da Tua face voltada para nós. Senhor, e quando Tu olhas para nós, tudo nos é revelado. Nós podemos ver como Tu nos vês a nós, Senhor. Receber o Teu amor, Senhor. Ainda que possamos estar magoados, às vezes feridos, Pai, mas Tu ligas com a nossa alma. Oh Deus, e o bálsamo necessário, Senhor, glória a nós. Sim, o bálsamo que nos salva, é o bálsamo, Senhor, que nos salva. Oh, é o bálsamo, Senhor, que sara as feridas. Oh, é o Teu bálsamo, Senhor, é o Teu bálsamo, Senhor. Aleluia, glória a nós. Aleluia. Aleluia, Senhor, quer que Tu entres com ousadia na Sua presença. Mas é preciso deixá-la para fora. Tudo aquilo que prende entra na presença do Senhor com alegria, com o coração disponível completamente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. O Senhor poderoso é louvado.
continuar nesta presença para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aleluia. Tu és a nossa rocha e a nossa salvação. Tu és a nossa rocha e a nossa salvação. Glória ao teu nome. Será que podem dizer, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nesta tarde. Tu és a minha rocha e salvação. Oh Deus, glória ao teu nome. Tu és a minha rocha e salvação. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome. Podemos ficar sentados neste espírito, vamos ouvir a palavra.
E boa tarde mais uma vez. É uma grande alegria. Vocês chegaram depois, mas bem-vindas. Boa tarde. Uma grande alegria estarmos aqui juntos para ouvirmos e continuarmos e recebermos aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar nesta tarde. É muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo. Aquilo que Deus fez connosco, a primeira coisa, o que é que foi? Digam-me lá. O que é que nós somos em Cristo? Mais que vencedores. Ou antes temos mais do que vencedores. Nós éramos filhos das trevas e agora somos filhos de Deus, filhos da luz. E é isso que o Espírito Santo testifica connosco. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Ora, se o Espírito que em nós testifica que nós somos filhos de Deus, o mesmo Espírito testifica o que é a vontade de Deus. É por isso que nós, quando nós lemos a palavra, o Espírito que está em nós, e quando lê a palavra, ela se faz luz dentro de nós. E há um testemunho interior daquilo que nós podemos tornar. Sabe, nós devemos ter este desejo de sermos transformados. Eu tenho este desejo em mim. Quem é que tem este desejo? Alguém tem este desejo de sermos transformados? Mas se vocês repararem, nos nossos dias, quando nós estamos a relacionar com as pessoas, a maior parte da realidade lá fora é que ninguém está à espera de mudança, não é? Eu hoje, antes de ir para aqui, tive um pequenino chatzinho no Facebook, não é? É um bocadozinho. O Facebook às vezes desfoca-nos, não é? Eu falo para mim, eu devia estar mais tempo em oração, estava lá, acabei por fazer um chat e dar testemunho, claro que nós podemos dar um testemunho. E é engraçado, eu estava a falar exatamente por causa de uma historiadora, não sei se aqui já alguém ouviu falar na Raquel Varela, que foi muito criticada por causa do currículo dela e então no Facebook algumas pessoas estão a dar-lhe força porque aquilo é uma perseguição à pessoa dela. E, entretanto, eu fiz um comentário, respondi a uma pessoa que estava lá a falar e dizendo que não pensa da maneira como ela pensa, mas que realmente nós devemos ter em nós a noção de liberdade. E nós, que somos filhos de Deus, mais do que ninguém, devemos saber o que é verdadeiramente liberdade. Meus irmãos, o que é a verdadeira liberdade? Verdadeira liberdade, para além de nós podermos dizer que temos a possibilidade de pensar e de falar livremente, mas a verdadeira liberdade é não sermos escravos do pecado. E era isso que nós éramos. Nós servíamos o pecado. Servir o pecado é não conseguirmos viver sem pecado. Que podem ser vícios, podem ser prazeres, e nós, ao fazer isso, estamos a servir essas coisas que servimos na carne. Porque essas coisas são aqui da matéria. Quem é que tem matéria? Todos nós temos matéria. Infelizmente, não é? Às vezes não gostávamos de ter matéria. Eu gostava de não ter matéria. Porque a minha matéria tem cromossomas, tem ADN, há coisas que eu não gosto no meu ADN, não é? Que vêm dos meus pais e dos meus avós, eu sei lá, vem deles, eu não tenho culpa nenhuma. Alguém aqui tem culpa de ter herdado coisas da família? Nem tudo aquilo que nós herdamos são coisas boas. É ou não é? Algumas pessoas recebem uns cromossomas de atrasos, nunca conseguem chegar a horas. Não é? Eu lutava contra esse cromossoma, mas que raiva, não é? E nós, como povo português, nós temos cromossomas, os outros têm cromossomas. E a própria Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à 4ª e 5ª geração. O que é que isto quer dizer? Que no código genético podemos ter coisas que não são muito boas. E onde é que isso está? Está no espírito? Não. Está na lei do corpo. Nós, no Espírito, fomos feitos filhos da luz, filhos de Deus, e temos o testemunho do Pai. Mas continuamos nesta coisa, nesta guerra, digamos assim,
entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. É uma chatice muito grande. Mas é por isso que nós estamos aqui. Porque não desistimos. Não desistimos. E eu hoje quero falar uma coisa que eu estou a falar para mim próprio. Esta mensagem, se não servir para vocês, serve para mim. Eu estou a pregar para mim próprio. Que é o seguinte. Quando nós estamos na presença de Deus e quando nós vamos mesmo à sala do trono, e eu gostava que vocês imaginassem isto. Eu não sei se alguém aqui já foi ao Museu de Cera em Londres, Madame Tussauds. Alguém já lá foi? Tu foste comigo, não foi? A Arminda foi comigo. Sim, senhor. Quem é que mais foi ao Madame Tussauds em Londres? Não há ninguém. Meus queridos, vocês têm que lá ir. Alão, tu foste. Há uma parte do Madame Tussauds que tem lá a rainha. A figura de Estado na Inglaterra é a rainha. Ela é, ela não tem o poder executivo, não é ela que emite leis, não é ela que governa a nação, porque hoje as monarquias, assim como as repúblicas, têm uma Constituição, têm um Parlamento que emite leis e depois tem um Executivo. Já também, aqui há uns tempos, há uns séculos atrás, nomeadamente na altura em que Lisboa teve o seu grande terremoto, não é? Quem era o primeiro-ministro nessa altura era o Marquês de Pombal. Ele não era rei, ele era primeiro-ministro, certo? Então, ele tinha a responsabilidade de executar um programa. Mas a rainha é a figura do Estado. É ela que zela pela identidade do povo. Ela é uma figura de Estado. É ela que, sim senhor, ela tem poderes. Não tem poder executivo, mas tem, por exemplo, poder de veto. Que quer dizer, se ela não concordar, ela pode enviar leis para, assim como aqui o Presidente da República pode enviar para tribunais constitucionais, pode vetar certos diplomas e, portanto, eles não entrarem em vigor. Ora, nós podemos pensar assim: o Pai está sentado no trono. Eu gostava que vocês pensassem nisto, assim. Eu visualizo assim: o Pai está sentado no trono e o Cordeiro está lá também. E quando nós nos apresentamos diante do trono, o Pai estende o cetro para nós. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que Ele está a aceitar. Porque se um rei não quiser receber uma pessoa, não pode entrar. Mas, o que é que a Bíblia diz em Hebreus? Entremos com confiança na sala do trono. Como é que nós fazemos isso? Através da oração. A oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Deus é rei. Vamos lá. Vamos pensar assim. Não sabemos se é uma monarquia ou seja o que for, mas na altura não havia república e, portanto, o rei era a autoridade máxima. Deus, Ele está sentado no trono. Portanto, quando nós vamos em oração, nós temos que pensar isto em termos de autoridade. Vocês podem exercer isto como vocês quiserem. Eu não sei como é que vocês entram na presença de Deus, mas quando vocês entram na presença de Deus, têm que o fazer com ousadia. Ou vocês entram na presença de Deus assim muito... Vocês entram na presença de Deus com barulho à volta? Não. Vocês entram na presença de Deus a pensar em tudo e mais alguma coisa sem prestar atenção ao que estão a dizer? Quando vocês estão a falar com alguém que vocês gostam que essa pessoa esteja a falar e olhar para o não sei o quê, não gostam, para não? Então vou dizer uma coisa: nós temos que aprender a respeitar a sala do trono. Talvez, porque é que eu estou a falar no Madame Tussauds? É porque quando nós vemos as riquezas, claro, aquilo deve ser tudo falso, não são joias verdadeiras, mas a coroa com joias, com uma riqueza, com todas aquelas coisas luxuosas, e percebemos, esta é a figura máxima de um Estado.
quando nós estamos perante, mesmo que não seja a nossa nação, mas nós temos respeito, certo? E nós temos um protocolo. Não vamos lidar com a pessoa de qualquer maneira, porque a pessoa pode, por isso, simplesmente dizer: mas quem é esta pessoa para estar aqui a falar comigo? Não é? Eu tenho mais coisas para fazer. E há um protocolo para nós chegarmos até Deus. E se nós queremos crescer em autoridade e queremos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós devemos entrar na Sua presença desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então nós entramos na presença de Deus e através do quê? Como vocês já disseram, o Senhor Jesus. É o caminho do tabernáculo, como também hoje já ouvimos. Temos que lavar as nossas mãos, temos que estar limpos diante de Deus e devemos ter um fogo que vem do Espírito Santo. Então entramos com confiança, com ousadia na presença de Deus e dizemos: Senhor, aqui estou eu. E plenos e conscientes de que Deus nos fez dignos de entrar na sua presença não por mérito próprio. Não é porque eu sou bonzinho. Há muita gente que pensa isto. Deus tem que fazer isto porque eu sou boa pessoa. Deus tem que fazer isto porque não é assim que é. Não é assim. Nós temos que ter uma noção de que há leis que funcionam no mundo espiritual e esta lei de ir à presença de Deus é assim. Eu tenho que ir à presença de Deus falando como Pai, porque Ele é Pai. Um filho de um rei também tem que seguir protocolos. Um filho que seja filho do rei, para ir ter com o pai, também tem que fazer os seus protocolos. É evidente que há papéis. Há um papel de rei e há um papel de filho. Nós, como filhos de Deus, podemos ir à presença do nosso Pai e vamos com confiança. E naquele momento em que nós nos humilhamos e vamos à presença do Pai, no nome de Jesus, e pedimos que Ele faça a sua vontade em nós e abrimos completamente, há uma transformação em nós. A transformação de acreditar que Ele naquele momento está-me a ouvir e que está-me a transformar. É esta a grande diferença entre nós e o mundo, porque o mundo não conhece este poder para transformar corações. E eu hoje, quando estava a falar portanto, estava a trocar esta conversa no Facebook, estava a outra pessoa do outro lado a falar acerca das autoridades estarem na mão dos porcos, digamos assim, não é? E chegou a um ponto em que nós estivemos a falar acerca da natureza, não é? E eu falei acerca do cordeiro, que o cordeiro tem uma natureza, o porco tem outra natureza, e cada animal age conforme a sua natureza, não é? E ele depois diz assim: mas há um tal de Paulo que também fazia muitas porcarias e depois tornou-se um santo, alguém com grande dignidade. Portanto, estava a referir-se ao apóstolo Paulo, naturalmente. Mas quando alguém se converte, aquilo que se diz de converter mesmo, em que o que é que há no coração da pessoa? Há realmente uma obra, há um milagre. Porque alguém que tem uma natureza para ser mentiroso, digamos assim, por mais que tente que não minta, ele vai continuar a mentir. Falamos, por exemplo, da natureza da serpente, que tentou Adão e Eva lá no jardim. A serpente, não se arrependeu. A serpente ainda hoje convence da sua narrativa. Eu é que tenho a razão, vocês estão a fazer a coisa errada. E quando Deus tem um caminho diferente. Ora, a nossa carne, que herdou coisas do passado, tem uma tendência para ir para ali. Quando nós
devemos buscar a direção do nosso Pai, do nosso Deus, e fortalecermos nessa confiança. Quem é que quer ver as promessas de Deus a funcionar na sua vida? Eu quero. Então nós temos uma responsabilidade, é ir ao trono de Deus e vermos a nossa natureza, naturalmente, que é sermos cordeiro, sermos ovelha, não sermos porco. Não temos aquela coisa muito interessante. Ele disse uma coisa que me fez pensar, que é assim: os porcos não vão deixar de ser porcos, mas eles querem que tu brinques com eles. Se nós começarmos a chafurdar na porcaria, vamos ser porcos como eles. Certo? Quem percebe o que eu estou a dizer? O porco não vai deixar de ser porco, mas se eu conseguir pôr um cordeiro a trabalhar na porcaria, eu já fico feliz. Porque um cordeiro, se calhar, quer trazer o porco para a natureza dele, não é? Mas como não consegue, porque o porco está ali, então o cordeiro aproxima-se e começa a chafurdar também ali, e o porco fica contente. Aqui é que está o ser diferente. Entendem o que eu quero dizer? Estamos a falar de duas naturezas diferentes. E foi aquilo que Deus e o Espírito Santo fazem em nós, que é mudar a nossa natureza. A nossa natureza, que era de pecado, que era para puxar para as coisas que desobedeciam a Deus, e através do Espírito Ele mudou a nossa natureza. Que era aquilo que Jesus falou com Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Eu, como fariseu, e os fariseus tinham esta mentalidade, desculpem-me a expressão, de porcos, não é? Chafurdavam, não é? Podem ter por fora um aspecto lindíssimo, bem arranjados, podem ter uma educação fantástica, mas por dentro chafurdar. Chafurdar aonde? Na mentira, na falsidade, na hipocrisia, que é isto que magoa a alma, é ou não é? Quando a natureza interior do coração não está alinhada com Deus, a pessoa mente, a pessoa fica ferida, a pessoa está sempre, gananciosa, não é? É isso que nós vemos, digamos assim, na cultura dos porcos. Eles querem poder, querem autoridade, querem chafurdar, mas nós que somos filhinhos de Deus, cordeirinhos de Deus, nós temos que ser diferentes dessa natureza. Olha, o que eu quero vos dizer hoje é o seguinte: quando nós sabemos quem somos em Cristo e que somos filhos de Deus, isto é o principal. É quando o testemunho interior, que está escrito em Romanos, que o Espírito testifica que eu sou filho de Deus, eu sei qual é a minha identidade. Por mais que digam que eu sou isto e aquilo e aquilo outro, eu sei qual é a minha natureza de filho e de filha de Deus. A minha qualidade de filho de Deus torna-me herdeiro das coisas que Deus tem para nós. O perdão dos pecados, a justificação de todo o pecado e também as promessas que Deus tem para a nossa vida. Há promessas espirituais e há promessas físicas também. Deus leva-nos a uma dimensão de glória. Só que para Deus nos levar a essa glória, nós temos que fazer uma caminhada. E é aqui que eu quero ver convosco a seguinte situação. Nós somos como cordeirinhos, ovelhinhas, no meio de lobos, no meio de porcos, no meio do que vocês quiserem chamar. E todos eles estão-nos a puxar para as suas naturezas, certo? Mas quando nós estabelecemos uma baliza e dizemos, mas eu quero ser santo como Ele é santo, é aí que começam os problemas. Quem é que já reparou nisso? É aí que começam os problemas, não é? Mas ao mesmo tempo é aí que começamos a ter vitórias. Porque no momento em que nós começamos a ver Deus operar a nosso favor, nós começamos a ver que a palavra de Deus opera na nossa vida. Ok? Mas nós temos que perceber e identificar, permanecer, eu sou filho de Deus. E declarar, nós precisamos de declarar, eu sou filho de Deus. Eu tenho o direito de ir à sala do trono. Pelo sangue de Jesus, com toda a ousadia, eu vou até à presença de Deus. E quando vocês fecham os vossos olhos,
e estão a dizer isto, vocês têm que acreditar que estão mesmo na sala do trono. Não é na sala do trono fisicamente, é espiritualmente. E se vocês estão na sala do trono, por favor, fechem-se num sítio onde não haja televisão, não haja vozes, não haja gritaria. Vocês têm que estar completamente, santificar aquele momento. Quem já foi a Madame Tussauds, ou se vocês quiserem lá ver no Google, ver aquela imagem de cera que parece mesmo a Rainha Isabel, olhem para ela. Imaginem se estão a falar com ela. Imaginem, Rainha Isabel II está aqui. Sua Alteza, Majestade, gostava de pedir um favor a Sua Alteza. O que é que vocês querem pedir a ela? Alguma devolução de alguma ilha que ela nos tenha roubado? Não sei se roubou alguma coisa. Eles roubaram muita coisa. Olha, Senhora Alteza, porque nos roubou o mapa cor-de-rosa? Senhora Alteza, nós queremos unir Angola e Moçambique. Na altura, eles disseram assim aos portugueses: não, vocês não vão ter aquilo que quiserem, não aquilo que querem. E não nos deixaram, porque havia um plano para unir Angola a Moçambique, que era chamado Mapa Cor-de-Rosa. Mas vocês veem, a vontade de um soberano é forte, mas depois põe em ação as suas coisas. O nosso Deus tem planos para esta terra. Agora, os planos que Ele tem para esta terra é para conquistar o coração das pessoas. Jesus foi o primeiro que disse: eu sou o primeiro. Nós viemos a seguir. Nós somos os filhinhos que viemos a seguir. E por causa dele é que nós hoje podemos entrar na presença de Deus. Eu estou-vos a falar de uma coisa que pode parecer, mas do que é que ele está a falar? Vocês já ouviram isto, de certeza. Mas eu estou-vos a apresentar com outra responsabilidade. Porque muitos de nós fazemos aquelas oraçõezinhas, não é? Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. E isso é bom. Mas também é bom percebermos que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, nós temos que trabalhar a nossa identidade. Se Deus, o Pai, é Rei, o que é que eu sou? O que é que vocês são? E não é isso que está escrito lá em Efésios? Somos reis e sacerdotes, porque filhos do Rei vamos herdar. E temos responsabilidades com isso. Como filhos do Rei, nós temos esta responsabilidade. Isto não é apenas conversar para fora. É uma prática que nós devemos fazer em nós. E isso também é necessário, realidade espiritual e imaginação. Ir ao Museu de Cera, claro que é uma coisa interessante. Não está lá a Rainha Dona Isabel, mas eu começo a imaginar. Quem é que aqui gosta de imaginar? Eu gosto de imaginar. Gosto de imaginar uma conversa. E podem começar a imaginar coisas e depois, através dessa experiência, concretizarem através de uma ação com Deus em fé. Porque fé exige uma confiança em alguém que vocês não veem, mas que vocês conhecem e que sabem. Deus faz-se provar a nós através da experiência da sua palavra. E é esta confiança que é edificada. A nossa santíssima fé, ela é edificada através desta confiança. Primeiro que tudo, saber quem nós somos. Quem é que nós somos em Cristo? Filhos de Deus. Sim, Novas Escrituras faz-nos filhos de Deus. O que é que a primeira coisa que Deus faz em nós é o quê? Tira-nos do reino das trevas e põe-nos no reino da luz. Passamos a ser filhos de Deus. Como Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus. Exatamente. E nessa confiança que temos de que somos filhos de Deus, nós chegamos
com confiança ao trono da graça e obtemos as respostas à nossa vida. Eu digo-vos uma coisa, eu acredito que nós podemos pedir a Deus todas as coisas que são para o nosso bem. Há alguma coisa que nós não podemos não pedir? O que é que nós não devemos pedir? Claro, de acordo com a sua vontade, não é? Há uma coisa que Deus quer, é que nós conheçamos qual é a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Sede transformados no vosso entendimento para provarmos aquilo que é bom, agradável e perfeito na vontade de Deus. Portanto, Deus quer que nós soframos essa transformação. A primeira transformação que nós temos é no nosso coração. Deixámos de ser, digamos, porcos e passámos a ser ovelhas. Houve uma transformação interior, mas em nós já havia essa apetência, porque a Bíblia diz que os meus ouvem a minha voz e recebem. É por isso é que nós somos atraídos, nós fomos atraídos à palavra de Cristo sem saber como. Mas nós ouvimos e dizemos, eu quero isto para mim. E nós recebemos. E uma vez recebido, há uma transformação. E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Ninguém se consegue converter a si próprio. Sabia disto? Isto é um bocadinho estranho dizer, mas ninguém consegue se salvar a si próprio. Vocês podem não concordar comigo. E se não concordarem, venham falar comigo, porque se eu estou errado, eu quero aceitar. Mas eu estou convencido de que ninguém se consegue converter a si próprio. Eu próprio, eu tive uma transformação em mim que eu sei que não fui eu que a fiz. Porque num determinado momento eu ouvi a palavra, eu não compreendi, mas eu disse, há verdade nisto. Quando nós ouvimos uma palavra e dizemos, eu não percebo, mas há verdade nisto, nós temos que entrar naquilo para perceber, para experimentar. Se nós não experimentamos, como é que sabemos se é verdade ou não é? Certo? Se eu ouço a palavra e aquilo diz, isto soa a verdade, mas eu não percebo, eu tenho que ir estudando. Eu preciso ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Então eu ouço a palavra e quando eu digo palavra é aquilo que pode ser usado por alguém. Pode ser algo testificado no meu espírito, mas também pode ser alguém que me ensina a palavra e a palavra começa a brilhar luz em mim. Quando isso acontece, então há um momento em que se dá a transformação. E essa transformação não depende de vós. Não está ao nosso acessível. Porque nós podemos dizer assim, eu estou a ouvir isto, não sei se isto é verdade, se não é, mas eu não quero ouvir. Isto é o que acontece muito nos nossos dias. Na Bíblia diz que para os últimos dias iriam haver pessoas com cócegas nos ouvidos. Sabem o que é cócegas nos ouvidos? Comichão, não é cócegas, é comichão. Sabem o que é comichão nos ouvidos? Isso tu estás a dizer, não. Quantos de vocês já sentiram isto? Estão a dar a palavra e alguém está a dizer, não. O que é isto? É choque de natureza. Choque da natureza. Vocês têm uma natureza e estão a chocar com ela. Agora, vocês e nós temos este dever. Se nós somos filhos de Deus e sabemos que nós somos filhos de Deus, quando nós somos rejeitados pelos outros porque não querem ouvir a palavra, nós devemos ficar firmes. Como se diz no inglês, stand your ground. Porque a maior parte das pessoas, eu era assim, não aceitou o Evangelho, não aceitou a minha palavra e vamos chorar para casa. Enquanto que eles estão na boa vida e não querem saber de Deus. Não é? No entanto, vocês vejam a quantidade de pessoas que diz sim ao Evangelho e nós vamos ficar tristes por uma pessoa que rejeitou. E a pessoa que rejeita é porque tem comichão nos ouvidos. Essa comichão é dizer, não, eu não quero aceitar isto. Lá está. Aquele que ama a verdade vai encontrar. Jesus disse isto no Sermão da Montanha. Vocês já leram o Sermão da Montanha? É difícil, não é?
quando Jesus disse: aquele que se deitar com a mulher não sei o que está a adulterar, e Jesus disse uma coisa brutal: aquele que viu e imaginou já adulterou com ela. A coisa piorou. Com Jesus a coisa piorou. Ou seja, já não chega a fazer o ato. A pessoa imaginou, idealizou e já está a pecar. O que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus está a falar do coração. Ou seja, o nosso coração tem de estar na presença de Deus. Eu estou a dizer isso e estou a começar a sentir a presença de Deus. Quando nós falamos das coisas santas, Deus imediatamente diz: ok, isso é assim. É aqui que nós recebemos a forma. Eu vou dizer, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que é um sonho que eu acredito que Deus pôs em mim, que é eu conseguir sentir a santidade em toda a volta. Quando todos nós estamos a viver isto, quando nós todos conseguirmos este nível de intimidade com Deus e conjunto, nós vamos começar a ver coisas extraordinárias. Vocês estão a sentir o convite? O Espírito Santo está-vos a convidar? Estão a sentir o apelo no vosso coração? Sim ou não? Sim. Eu estou a sentir. Vocês sentem? O Espírito Santo está-nos a aproximar porque os dias estão a ficar difíceis e o próprio Espírito testifica connosco que o tempo vai ser remido. O que é que quer dizer? As coisas vão começar a acelerar muito rapidamente. E nós temos que ter consciência disto. E a consciência é: nós somos filhos, lavados no sangue de Jesus, nós temos outro Espírito em nós. Agora, há coisas em nós que precisam de ser reavivadas, coisas que precisam ser agitadas, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: aviva em ti o dom que te foi colocado por imposição de mãos. Ou seja, se algum de vocês recebeu um dom ministerial por imposição de mãos, vocês têm a responsabilidade de agitar esse dom. Vocês estão a exercitar esse dom de Deus? Estão a exercitá-lo? É isso que têm que pensar. Nós somos filhos de Deus. E nós, sempre que precisamos, vamos entrar na presença de Deus. Nós oramos no Espírito, certo? Orar em línguas, certo? Mas há um momento que não é bem o orar em línguas. Porque o orar em línguas é a vossa comunhão com o Espírito Santo. Mas depois nós também temos uma comunhão com o Pai e temos uma comunhão com o Filho, com Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Mas às vezes nós temos... Olha, Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. É de manhã, depois do almoço e depois ao jantar. Vai ter com o Pai. Vai ter com o Pai. Eu estou sempre em oração durante o dia. Está certo? Eu também estou aqui e estou a orar em línguas. O Espírito Santo está a trabalhar. O Espírito Santo está a trabalhar. E às vezes mas eu estou naquela realidade. Depois o Espírito Santo está a trazer outra realidade. Está-te a trazer outra realidade. E isso é a tua comunhão com o Espírito Santo. Mas depois precisas ter a comunhão com o Pai. Pai nosso, Pai meu que estás no céu, Paizinho, eu venho à tua presença no nome de Jesus. Ó Deus, tu sabes esta dificuldade que está à minha frente. As pessoas, isto está fechado. Senhor, abre portas. Porque é assim, o Espírito Santo dá-te os dons, dá-te o desejo, mas depois tu tens que ir ao Pai falar isso. Diz assim: Pai, o Espírito Santo disse-me que eu tenho que fazer isto, mas eu não sei como é que eu vou, porque eu não me sinto capacitado de fazer isto. Vais falar com o Pai. Aquilo que o Espírito Santo te mostrou. Porque os 3, diz assim, não é 3 deuses, é Deus manifesta-se de 3 maneiras: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós temos que tratar de algum assunto, nós temos que ir a quem? Ao Pai. Porquê? Porque é do Pai que vem. É o Pai que está no trono. O que é que quer dizer o trono? É Ele que emite. É Ele que assina. E Jesus, o próprio Jesus, não fez nada sem primeiro... Pois é.
O próprio Jesus não fez nada sem a autorização do Pai. E Ele disse para nós fazermos nós temos que fazer o mesmo. Não podemos fazer nada sem o trono do Pai. Mas também vou dizer uma coisa. Quando nós vamos à presença do Pai e o Pai diz está feito, mesmo no momento a seguir, mesmo que no momento a seguir vocês veem tudo ao contrário, o que é que prevalece? O que é que prevalece? A vontade do Pai. Mas se vocês sentirem que está tudo ao contrário, como é que vocês vão permanecer na vontade do Pai? Como é que é? Ok, então vamos ler aquilo que está escrito para perceber como é que essas coisas operam. Tiago, eu vou já acabar porque hoje nós temos que acabar mais cedo, porque vão haver ensaios. E portanto eu vou terminar, não vou ficar muito mais tempo, mas queria que vocês abrissem comigo a carta de Tiago, capítulo 1. A carta de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Não sei, o Luís está a fazer... ok, ótimo. Então diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Agora vamos ver uma coisa. Porém, peça com fé a quem? Ao Pai. Quem é que aqui diz, trata a Deus por Pai? Quem não trata a Deus por Pai, eu convido-vos a começarem a tratar. Em vez de dizerem Deus, não sei o quê, diz Pai. Porque era assim que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Então nós devemos tratar a Deus por Pai. Não é? Pai. E o que é que nós devemos fazer? Pedir com fé. Fé em quem? Fé em quem? No Pai não tenho vergonha. Fé em Ele. Tende fé em Deus. Não é o que disse? Tendem fé em Deus porque Deus é o quê? Porque Deus faz, mas é assim, alguém vê Deus e eu consigo ter fé em alguém que eu não vejo? Claro. Eu tenho que ter fé em Deus, com fé em nada duvidando. Se eu for a Deus, eu sou filho de Deus, vou à presença do Pai, mas eu não sei se o Pai quer me dar isto ou não. Vamos receber alguma coisa dele? Não. Porquê? Porquê é que não recebemos? Será que Deus é assim tão mau que não nos dá as coisas só porque nós estamos a duvidar? Qual é o problema de eu orar? Eu não sei se quero, se eu não sei se não quero. Olha, eu vou-vos dar um exemplo que eu ouvi no apóstolo Maldonado que eu gostei tanto. Achei aquilo espetacular. Toda a gente aqui já viajou de avião, certo? Já? Quando nós acabamos de viajar, nós vamos para um carrossel onde passam as malas, certo? Ok. E as pessoas põem-se todas à espera de verem a sua mala, não é? Ora bem, vocês estão ali no carrossel e quando vocês identificam a mala começa-se a aproximar e depois a mala salta para o pé de vocês, não é? A mala vem ter convosco. Não? Tem que tirar. Mas há crentes que não fazem assim. Há crentes que veem a mala e depois deixam-na passar. E olha, a mala foi-se. Mas então a mala não me viu. Olha, a mala não me viu. E agora? E Deus disse, eu vou-te dar outra oportunidade. Lá vem a mala outra vez. Olha a mala. Lá vem. Ai, mala, tu estás mesmo aqui. Ai, mala. Olha. A mala não quer saber de mim. É assim que os cristãos fazem. As bênçãos de Deus passam e o cristão o que é que faz? Não faz nada. O que é que nós temos que fazer como filhos de Deus? Meus irmãos, filhos de Deus não é ser estúpido. É assim, quando nós pedimos ao Pai, Ele envia a resposta. E depois a mala vem. Começa no carrossel. E quando chega ao pé de mim, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, meus irmãos. É agarrar na mala, às vezes com dificuldade.
porque a mala é tão grande que às vezes podemos perder o equilíbrio. A mala é pesada, às vezes até há pessoas que pedem ajuda, não é? Dizem, olha, não se importa de me tirar a mala, mas pede. Se eu pedir a alguém para me ajudar a tirar a mala, essa pessoa dá-me a mala. Mas quando eu peço a alguém para me ajudar a tirar a mala, eu não vou duvidar que a pessoa não me vá tirar a mala. Diz, olha, não se importa de me tirar a mala. E depois a pessoa está ali ao nosso lado, passa a mala e não tirou. É assim? Não. Então é aqui. Em nada duvidando. Se nós pedirmos ajuda a alguém e dizer assim, não se importa de me ajudar a tirar a mala no momento, eu não vou duvidar que essa pessoa me vai dar isso. Se eu estou a confiar em Deus para que Deus me dê algo, eu vou confiar que Ele já determinou que vai dar. E depois, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a quê? É semelhante a quê? À onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, Deus está-nos a querer ensinar aqui qualquer coisa. É ou não é? Deus está-nos a ensinar. Deus está a dizer, tu tens que aprender a mover-te comigo. Quando tu pedes de mim, tu não podes duvidar. É por isso é que, meus irmãos, quando nós não estamos seguros daquilo que nós queremos, mais vale perder um bocadinho de tempo e pedir ajuda ao Espírito Santo. Antes de ir ao Pai, vamos pedir ao Espírito Santo. Sabe o que é que eu faço? Eu faço assim. Eu percebo que há qualquer coisa que não está bem. Tanto em mim como na realidade. Então, eu passo tempo com o Espírito Santo. É uma coisa que eu não sei. Há uma perturbação, há qualquer coisa e eu... Eu posso passar 15 minutos nisto, 20 minutos, meia hora. E a minha cabeça está assim, a trabalhar. E eu a dizer, Espírito Santo, mostra. E eu a pensar. De repente, acendeu-se a luz. A luz estava fechada, alguém acendeu-se a luz. Agora já estou a perceber. Agora já sei, agora já posso ir à presença do Pai, já sei o que é que eu lhe vou pedir. Então aí eu já não tenho dúvidas nenhumas. Percebe? Porque é que o Espírito Santo nos ajuda a saber o que é que nós devemos? É ou não é o que o apóstolo Paulo diz? Que o Espírito Santo ajuda às nossas fraquezas, que nós não sabemos como havemos de pedir. O próprio Espírito, que conhece o coração do Pai, coloca em nós esse desejo e depois nós então vamos ao Pai no nome de Jesus e dizemos, Pai, então eu quero isto. E então aí Deus vai operar. Mas qual é o momento que vem a seguir? Nós ficamos cheios de alegria. Yes! É isso mesmo! Glória a Deus! Já tenho a minha bênção, já tenho a minha vitória. E depois, no dia a seguir, epá, hoje acordei, já não sei se tenho aquela bênção. Ai, já não me sinto nada. Ai, meu Deus, e agora? E depois começa a fazer uns telefonemas. Epá, mas tu ainda acreditas nisso? Epá, isso não é nada. E sim, mas eu ontem fui à presença de Deus e senti mesmo. Epá, eu estava a sentir a presença de Deus. E a pessoa diz, pá, eu também não sei quem, não sei o que mais. Esquece lá isso. Onde é que está a fé? Onde é que está a nossa fé? Começou a... O que é que nos acontece? O que é que nos começa a acontecer? O que é que a pessoa começa a fazer? Vacilar. Quem é que nos quer vacilar? Quem? O inimigo, não é? E a nossa carne é o quê? A nossa carne também. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Então o que é que eu tenho que fazer? Peço ao Espírito Santo, ajuda-me que eu estou a cair. Lembram-se de alguém que já estava a pedir, ajuda-me que eu já estou a fraquejar. Ajuda-me que eu já estou a fraquejar. Lembram-se de alguém? Pedro saiu do barco todo cheio de força, não é? Porque ouviu a palavra, Jesus disse, vem. Quando Pedro disse assim, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem.
E quando ele ouviu aquela palavra, vem e ele foi. Mas depois, quando ele começou a ver que estava a andar sobre as águas, quando ele ouviu o vento, o que é que começou a acontecer? E é isto que eu quero que vocês retenham. Apesar de tudo aquilo que eu disse, eu quero que vocês cheguem a este ponto. Nós somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus, mas nós temos que stand your ground. Percebem o que eu quero dizer? Têm que permanecer firmes naquilo que é vosso, porque senão vocês vão abaixo. O mundo, a natureza dos porcos, eu sou cordeirinho, mas diz assim, mas eu não tenho mais ninguém. Os porcos estão todos aqui à volta. Não, meu irmão, stand your ground. Se tu és filho de Deus, mantém a tua posição. Mantém a tua confissão. Porque a Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, assim fala a boca. Então tu deves dizer assim, eu estou firme nesta promessa. Isto é meu, eu não abdico. O Senhor vai fazer. Eu vou dizer uma coisa. As grandes conquistas da fé não são feitas em corridas de 100 metros ou 200 metros. São feitas nas maratonas. Meu irmão, tu estás a correr num endurance para aguentar algum tempo, então tu vais ver a mala a chegar. Porque se nós viermos do avião e chegarmos ao carrossel das malas e disser, olha, a mala não está cá. Não, olha, pronto, então vou-me embora. O que é que acontece? Foste embora e depois a mala há de aparecer e alguém há de ficar com a mala ou ela vai ser destruída. Acham piada a isto? Mas os crentes fazem isto. Eles saem do avião e não veem e vão-se embora. Porque não foram treinados a esperar no Senhor. O que é esperar no Senhor? É estar ali à frente do carrossel e esperar calmamente que a mala venha. Nas coisas naturais é tão simples, mas nas espirituais parece que nós não percebemos. Mas é a mesma coisa. Percebem o que eu quero dizer? Então, meus irmãos, quando a mala vier, porque ela vai vir, quando ela chegar perto de ti, agarra. E toma. E não deixes que mais ninguém a pegue. Não deixes que outra pessoa fique com a tua mala. A tua mala é a tua bênção. Mas é importante que tu, como filho de Deus, possas saber que tu és filha e filho e também saber que Deus transforma. Ele pega na nossa natureza de pecado e faz-nos nascer de novo. Transforma-nos em filhos. Deixamos de ser os tais porcos, passamos a ser cordeirinhos. E com essa transformação, que é um milagre, nós não temos essa capacidade, mas podemos pedir. Deus transforma o meu coração. E quando Ele transforma, Ele começa a fazer. Vamos ficar de pé. Temos que terminar agora. Mas antes de nos despedirmos, eu vou pedir ao grupo também para fazer. E vamos, nesta fase, eu estou a falar, eu disse que esta oração é para mim. Esta palavra é para mim. Porque eu estou numa altura em que eu tenho que dar um passo. E tenho que acreditar que Deus já determinou aquilo que vai acontecer. Vocês podem seguir. E eu convido-vos, vocês, a participarem nisto, na dimensão de que Deus quer nos levar mais além. E Deus quer nos levar também para outro sítio. E quando Deus mostrar isso, nós podemos honrar a Deus através de uma coisa muito física, que é com o nosso dinheiro, que é com as nossas finanças, que é com o nosso trabalho, que é com aquilo que Deus nos deu, e selarmos essas coisas com um ato de fé e dizer assim, Deus, eu creio que Tu vais abrir estas portas. E normalmente quando nós fazemos isso como um ato de fé, Deus rasga. É algo de poderoso. E eu queria que vocês colocassem fé neste momento e que se vissem já Deus projetar-nos para uma outra dimensão em que nós vamos ter possibilidade de ter um lugar seguro, um lugar que esteja estável, onde Deus pode nos abençoar e onde Deus pode trazer aqueles que vêm ao conhecimento da verdade.
Amém? Então, enquanto nós vamos levantar a nossa oferta, eu queria vos convidar a orarmos todos juntos, porque eu já estou a ir além do meu tempo. Não sei se já alguém está aí para entrar, mas eu depois peço desculpa. E queria que orássemos todos por estas finanças. E gostava que nós orássemos todos em concordância, portanto que vocês orassem juntamente comigo. Eu vou só esperar que vocês deem uma atenção para orarmos todos juntos e que fizéssemos uma confissão de fé também. Então vamos levantar a nossa oferta e dizer assim: Pai, no nome de Jesus, nós vimos à Tua presença com gratidão nos nossos corações, sabendo que Tu és Rei, que Tu és Deus, que Tu és fiel e que Tu cumpres a Tua palavra. Eu sei que sou Teu filho, sou Tua filha, e que Tu tens promessas para mim. Eu sei que oro com fé, sem duvidar no meu coração, que aquilo que Tu tens para mim, eu vou receber. Neste momento, eu selo esta palavra com esta oferta, sabendo que as portas vão se abrir na minha vida, em todas as áreas que eu já Te pedi. A ajuda do Espírito Santo, mostra-me aquilo que eu tenho que fazer. E Pai, no nome de Jesus, Tu chamaste para eu ser Teu filho mais do que vencedora. E por isso Te agradeço. Aceita esta oferta e multiplica para o Teu reino. Obrigado, Senhor, porque Tu tens um lugar destinado para nós. E Te agradeço que quando esse lugar aparecer no carrossel das malas, nós vamos pegar nele, porque é nosso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos ir então?
ter que terminar agora, mas eu vou estar aqui à frente. Se alguém tiver alguma dificuldade para nós orarmos, vamos ministrar aqui. Venham à frente, falem connosco para nós orarmos, seja lá o que for que vocês queiram. Vamos estar aqui à frente para ministrar à vossa vida, está bem? Mas vamos encerrar agora a nossa reunião, porque temos que dar lugar a um ensaio que vai seguir. Desejar-vos uma semana muito abençoada e que Deus vos abençoe e que a graça, a face do Senhor esteja a resplandecer sobre vós. E mais uma coisa, olhem para mim, olhem lá para mim, estendam a vossa mão na minha direção, por favor. Esta proteção, este manto que Deus derramou, vocês recebam no nome de Jesus esta proteção e esta glória do Senhor também, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados.